Meus amigos, boa tarde. Estamos iniciando o nosso momento de fé. E eu tenho, durante esta semana, falado sobre questões como, por exemplo, os mortos, almas dos mortos, e necromancia, e consulta a mortos, essa coisa toda. Então surge a pergunta, pastor, afinal de contas, o que acontece após a morte? Eu vou lhe dizer, e nós vamos acompanhar rapidamente, passo a passo, o andar, a trilha dos mortos. Bom, em primeiro lugar, a pessoa está viva, né? E aí a pessoa falece. O que acontece? Então diz aqui em Eclesiastes, capítulo 12, e no versículo 7, diz assim, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pronto, então o que acontece é o seguinte, a pessoa está viva, morre, aí o corpo é entregue ao pó, à terra, e o espírito vai para Deus. Pronto. Aí lá chegando, o que acontece? Aí Jesus fala de duas ressurreições. O espírito vai para a mão de Deus e a seguir esses espíritos que estão na mão de Deus se preparam para as ressurreições. Aí Jesus fala de duas ressurreições. Então aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 28, João 5, 28, ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. É justamente a ressurreição. Os que se acham nos túmulos, quer dizer, os corpos e os espíritos estão na mão de Deus. Então vai haver a ressurreição. Aí diz aqui, versículo 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, é assim. Agora, eu quero fechar o assunto, porque isso pode ser falado rapidamente, como nós podemos fazer uma série de palestras sobre este assunto. Mas eu queria fechar aqui no nosso momento de fé, citando aquela parábola do rico e Lázaro, em que Jesus fala o seguinte, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, diz aqui o Senhor Jesus, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É uma explicação, essa palavra seio de Abraão é uma figura dentro da parábola do paraíso de Deus, que é o lugar onde justamente os mortos salvos vão aguardar a ressurreição da vida, como Jesus falou. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Pois bem, então diz aqui que morreu o mendigo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, que é o nosso pai, a figura do nosso Pai Celestial, e Lázaro no seu seio. Lázaro descansando no paraíso. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico,
Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí o rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui. Então, meus amigos, Jesus aqui está nos mostrando o que é que acontece após a morte. Jesus mostra paraíso, que é o céu, e mostra inferno. Diz que há uma separação entre um lugar e outro, de modo que quem está de um lado não passa para o outro, nem quem está do outro lado passa para o lado de cá. Então, está esse abismo. Outra coisa que Jesus diz aqui, porque o rico pediu que algum dos mortos ressuscitasse. Por exemplo, que o Lázaro fosse lá falar com os irmãos dele. Aí Abraão disse: não, tem lá a Bíblia, porque quando diz Moisés e os profetas, está se referindo à palavra de Deus, ao Evangelho, à Bíblia Sagrada. Olha, está lá o testemunho de Deus, está a Bíblia lá, está a palavra de Deus lá. Então, eles que atendam a palavra de Deus, que atendam aos profetas. Aí o homem ainda insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, vão se arrepender. Aí Abraão disse: não, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, se não atendem à pregação da palavra de Deus, de modo algum eles vão se deixar persuadir se algum morto ressuscite. Né? Então, assim, agora imagine os meus amigos, se aparece lá vamos supor que acontecesse como o rico pediu, aparecia lá o Lázaro, lá mendigando e dizendo: olha, eu voltei lá do paraíso, eu vim aqui avisar vocês que o irmão de vocês está lá sofrendo e tal. E você acha que esses irmãos do rico iriam dar atenção para o Lázaro? Né? Então, meus amigos, é isto. A palavra de Deus é muito clara, isso aqui fica para a sua meditação, para a nossa meditação sobre o que acontece após a morte. Eu vou parar por aqui. Quero pedir que Deus nos abençoe e que nós nos preparemos para que não suceda conosco o que sucedeu com o rico, mas que suceda conosco o que aconteceu com o Lázaro. Porque esse detalhe de ser rico e ser pobre não vem bem ao caso. Isso foi só na história que Jesus contou aqui. Haverá ricos que se salvam e haverá pobres que se perdem. Então, não tem propriamente nada a ver a condição social da pessoa. Os amigos estão me entendendo. Então, portanto, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós nos preparemos para o além-túmulo. Que nós nos preparemos. E agora nós estamos numa situação que eu estava até pensando outro dia: meu Deus, há tantas pessoas falecendo, nós estamos perdendo tanta gente. Teve um desastre do ônibus outro dia lá no interior de São Paulo, né? Um desastre onde morreu muita gente. Por exemplo, a gente tem pessoas até das nossas relações falecendo todas as semanas. Se não é do coronavírus, é de outra doença. Então, a morte não avisa quando vem, a morte está aí à nossa frente e nós temos que estar preparados. E o caminho da preparação é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nós nos arrependermos dos nossos pecados, aceitarmos Jesus como nosso Salvador e garantirmos a nossa entrada na vida eterna. Então é isso aí, meus amigos. Que Deus nos ajude. Agora vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se possível, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero Te agradecer pelo que eu li aqui da Tua palavra, sem mais comentários, sem maiores comentários, apenas fiz a leitura. Então, fala ao coração de todos os meus amigos, de todos os meus irmãos, que nós nos preparemos para o que nos aguarda
além do véu. Ô Pai, eu te suplico tudo isto e agradeço em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, vamos agora terminar o momento de fé desta tarde, desta semana. Deixe-me dar um aviso para você. Olha, amanhã, às 9 horas da manhã, amanhã que é domingo, estaremos transmitindo o nosso culto e eu terei o privilégio de pregar a palavra de Deus, assim, uma mensagem circunstanciada. Então, acesse o nosso canal amanhã às 9 horas. E na próxima segunda-feira, depois de amanhã, 17h45, eu estarei de volta aqui neste mesmo canal. Muito obrigado por sua atenção. Até amanhã, domingo, ou até segunda-feira. Que Deus abençoe os meus amigos rica e abundantemente, em nome de Jesus.